Que a paz de Jesus possa nos envolver nesses instantes que estaremos aqui juntos, nesta casa de caridade pelo Grupo Espírita Fabiano. Que as bênçãos aqui que recebemos desses nossos amigos espirituais que compõem o trabalho da casa possam ser endereçados também aos nossos companheiros, familiares que nesse momento não puderam estar aqui conosco. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos fazem renascer. Da luz do céu, do Criador, viemos. Múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Castro Alves, ditado, através do Chico, no livro Parnaso Alegria. Há mistérios peregrinos e os mistérios dos destinos que nos fazem renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Nós vamos falar aqui hoje sobre esse processo de retorno e a relatividade que faz parte da nossa lei, dessa lei maior, que faz com que existam várias moradas na casa do Pai, por causa da relatividade das nossas condições mentais, vibratórias, psíquicas, e tem a ver com a página que foi aberta, porque Paulo diz-nos que em tudo a gente deve dar graça a Deus. Em tudo. A pedra que segura, o espinho que previne, o fel que remedeia, o fogo que refunde. Tudo tem o seu lado positivo. E muitas vezes a gente só vê um dos lados. É tudo relativo. Vou contar para vocês uma situação ocorrida há pouco tempo com uma amiga nossa do Regeneração. Para vocês verem como tudo é relativo. Estavam no carro duas filhas. Uma se chama Beatriz e a outra se chama Catarina. Espíritas, frequentadoras do Grupo Espírita Regeneração. E elas foram fazer uma visita a uma parenta no Meier e ao retornarem para Tijuca, vindo pela Marechal Rondon, foram assaltadas à noite. Ela levou um susto, a Beatriz estava na direção, levou um susto, ficou um pouco ansiosa, nervosa, acelerou e o assaltante, então, nervoso com certeza, atirou. Ela teve perfuração de 3 pontos do corpo e Catarina do lado paralisada. Beatriz conseguiu dirigir o carro até aquele hospital que fica no alto, no final da Marechal Rondon, e um taxista atrás. Saiu, acolheu, retirou a Beatriz do carro, levou no hospital, levou até o pronto-socorro. Bom, para resumir a história, Beatriz está bem, já voltou a frequentar, uma bala alojada, mas é impossível tirar. As outras passaram de raspão, perfuraram, enfim, feriram, mas não houve nenhum comprometimento em um órgão importante. E o taxista passou a namorar a Catarina, que há anos estava carente. Há anos carente. Havia perdido, nós temos até uma amiga que é viúva, que está louca, a gente brinca que ela está louca para ser assaltada. Mas é tudo relativo. Uma situação drástica para uma foi solução para outra. E ele já está frequentando a Regeneração porque ele chegou lá e perguntou assim, o Jorge estava fazendo uma palestra, ele passou na quinta-feira, e esse grupo frequenta a palestra dele. E ele então foi perguntar quem é Bezerra de Menezes, porque ela só gritava Bezerra de Menezes. E saiu sangue, né? Meio desacordado, doutor Bezerra me ajudou. Eu quero saber quem é esse Bezerra de Menezes. Então, tudo é relativo. O que é resgate para um que visivelmente, superficialmente, a gente fica escandalizado. Quando eu comecei a história, todo mundo para outra foi solução e para o outro foi um caminho de uma nova descoberta, de uma nova filosofia de vida. Tudo é relativo. E daí Paulo nos diz, damos graças, porque nós não temos a visão absoluta, nós temos a visão de superfície, próxima, impactada ainda, envolvida pelas nossas instintividades de um reino bem próximo.
para a nossa vivência, que é o reino animal. Então, ainda fala mais alto a superficialidade do nosso ego, do nosso prazer, né? Seja ele da fome, da criação, é sempre o prazer que impera primeiro. Então, o fato tem várias versões. Tem várias versões. Disse Jesus para os seus discípulos: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não teria dito. E vou para preparar o ambiente. As pessoas, durante muito tempo, sem conhecer como nós temos as revelações através da doutrina, não entendiam bem essas moradas, que a gente só dividia em 3 moradas, classificado em 3 moradas. Limitávamos todos no mesmo nível ali, os que faziam mal, os que faziam bem, os que não eram lá e cá, que ficavam no purgatório. Durante muito tempo, nós classificamos em 3 únicas moradas, sem mergulhar de fato no que Cristo dizia, quando disse para os seus discípulos: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não teria dito, porque tudo é relativo. É isso que nós vamos trazer aqui para refletir. Tudo é relativo. A lei é tão sábia, tão perfeita, tão abençoada, que ela respeita o ritmo de cada criatura. Respeita a liberdade, o livre-arbítrio, a formatação, que a criatura pensa, que a criatura quer respeitar. Não há violência. Porque se houvesse violência, nós não nos adaptaríamos à lei integralmente. Porque tudo é pensamento. Pensamento é energia. Se o pensamento não está consciente, de que adianta a gente estar no paraíso? Nós não vamos sentir aquilo ali como um paraíso. A nossa formatação, com o nosso jeito de ser, nós não vamos sentir como um paraíso. Nós vamos fazer do nosso jeitinho. Cada um tem um jeitinho especial. Cada um tem uma forma. A lei respeita isso. Igual a parábola dos talentos. O reino dos céus semelhante ao Senhor, que deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para um dos seus servos. E saiu a viajar. Abandonou a sua seara. Aquele que tinha 5 talentos, com a sua capacidade, diversificando as potencialidades, conseguiu que daqueles 5 virassem 10 talentos. O que ganhou 2, conseguiu, com a sua capacidade, dobrar os seus talentos para o Senhor. E aquele que só ganhou 1, temeroso pelo seu Senhor, o que ele fez? Cavou, guardou o talento, e esse aí eu vou garantir. Quando o Senhor chega e pede as contas dos seus servos, porque ali era uma terra estranha, e ele estava dando talentos para que eles pudessem propiciar o seu desenvolvimento, verifica que o primeiro dobrou o seu talento e disse: feliz esse servo, venha para o meu reino. Ou seja, venha para a providência. Você já entendeu o que eu quero de você. Para o segundo, a mesma coisa. E para o primeiro, até o que ele não tinha foi tomado, né? E foi levado para onde o povo realmente crente, até retirando o que ele tinha recebido. Então reparem que a lei deu 5 para quem tinha condição, 2 para quem também tinha condição, e 1 que também tinha condição, mas teve liberdade e optou por reter. E a matemática da vida maior é diferente da nossa. Quanto mais a gente retém, menos a gente tem. Quanto mais a gente doa, mais a gente tem. É uma matemática doida para o homem do mundo, vamos dizer claramente, né? Quando a gente abre o jornal agora, esse negócio de calote,
a gente não entende muito bem, acho que só é economista, né? Que é complicado, né? Economista. Mas enfim, só eles é que entendem essa coisa de nós fazemos projetos para evitar o tal do calote. Toda a humanidade fica atenta, porque sabe que vai ter consequências. E a gente sabe que como o dinheiro, né? Como gera-se todo esse desconforto, bolsa que sobe, bolsa que desce, a gente acompanha, eu sou leiga nessa área, mas a gente, né? A bolsa está nervosa, tudo virtual. Mas reparem, para o homem do mundo, essa matemática do Evangelho é totalmente diferente. Enquanto um guarda para reter, compra valores, né? Compra títulos para que possa render, enquanto o outro guarda para o futuro. Não que a gente não tenha que fazer isso, no nosso nível é isso mesmo. Mas o que a gente não pode deixar de lembrar é que existe, além de nós, uma providência que gera as nossas vidas. Nós não temos nada. Na verdade, nem o nosso corpo é nosso. Nem o controle sobre a nossa vida a gente tem. Não sabemos quando iremos, de que forma nos libertaremos dele, mas é fato. Outro dia, naquela coluna do Arthur da Pierre, né? Aquela colunista, e ele fala que estava falando sobre a morte. Interessante, eu li toda que estava falando sobre a morte. E ele diz que todo mortal sabe que está numa fila. Ele pensa que quem está no início da fila é o mais idoso. Mas às vezes a lógica, ele estava falando sobre aquela cantora que morreu com 27 anos. Então, pela lógica, quem está no início da fila, biologicamente, é aquele que viveu mais. Mas essa lógica não existe. Não é fato. É normal no nosso caminhar, né? Você que vê de fora, inserida no mundo, a matemática é reter para ter uma vida melhor, né? Vou guardar para poder conquistar. A matemática da lei é totalmente diferente. Só possui aquele que dá. O nosso nível é complicado. Porque se a gente for fazer isso, a gente está com segundas intenções. Na verdade, quando Jesus fala para aquele que conseguiu fazer de 5, 10, entre 2, 4, venha para o meu reino, ele já estava ciente de que o talento tem que ser administrado. A nossa saúde, o nosso corpo, né? Os nossos talentos profissionais, os nossos talentos na família, porque nós não temos nada. Quando a gente administra e forma, né? A gente está não só crescendo, mas está conquistando o nosso espírito também, a nossa evolução. O nosso eu, que somos nós. Né? Diz o livro dos Espíritos que quem não faz um bem, faz um mal. Né? É necessário nascer de novo, disse Jesus para Nicodemos. Se eu estou falando da vida física, que não dizer do renascimento espiritual? Não adianta só a gente estar resgatando materialmente os nossos débitos. É necessário que a gente também se renasça nessa oportunidade de vida. Mas a lei é tão sábia que ela dá tempo ao tempo. Ela respeita cada um de nós no seu processo individual. Daí a relatividade que nós iniciamos aqui o nosso trabalho e vou mostrar para vocês. O microfone vai até. Pergunta 1017 do Livro dos Espíritos. Antigamente pensavam a Terra era o centro do universo. O céu era situado no alto,
o inferno é embaixo, expressões subir aos céus ou precipitar-se nos infernos. Olha como nós pensávamos. O reino dos céus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. Mas a gente formatava, classificava, ainda colocava uma posição geográfica, em cima e embaixo. Hoje, a Terra não é o centro do universo. Não há alto nem baixo, a Terra é redonda, né? Está sempre girando em torno dela mesma. E o espaço é ilimitado em todas as direções. Conclusão espírita. Trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso céu. Isso está no Livro dos Espíritos. Isso em 1857. Aliás, isso há 2000 anos, mas a gente não entendia desse jeito. No dizer de Jesus, né? Há muitos morados na casa do meu pai. O reino dos céus não está lá nem acolá. Vós sois o tesouro do mundo, né? Vós sois Deus e todos os filhos do Altíssimo. Tudo que eu faço, vós podereis fazer. Disse Jesus. Basta que vocês tenham a fé do tamanho de um já. Basta ter fidelidade com essa verdade que vocês vão abrir os novos horizontes, né? E fazer o que eu faço. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus. O que querem dizer com isso? Até no Livro dos Espíritos a gente começou a perceber isso. Perguntam-lhes que céu habitam e que formais ideias de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem, mas por essas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele o inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Então, repara, naquela época, nós temos, na época de Kardec, nós não tínhamos a mediunidade, os relatos que nós temos com a mediunidade de Chico Xavier. Que mesmo com Chico, quando ele escreve o Nosso Lar, e ele diz isso categoricamente, ele desconfiou da coluna do Nosso Lar, não acreditou que fosse daquele jeito. Hoje a gente fala em outras dimensões, né? Em outro tipo de matéria. Mas naquela época, 1940, foi preciso que ele se desdobrasse, Emmanuel levasse ele para a colônia para ele ver e verificar que aqui é cópia de lá. E não lá é cópia daqui. Que lá existe também uma outra dimensão, um outro tipo de matéria. É a matéria tal qual daqui, mas numa outra dimensão. Então, no Livro dos Espíritos, a gente tem esse relato de um quarto, de um quinto de céu. Está sempre exprimindo diferentes graus de purificação. Olha a relatividade aí que vai aparecer nessa pergunta 1017, já em 1857. De lá para cá, muitos de nós continuávamos achando, né, que existia o céu em cima, o inferno, não é isso? E há pouco tempo atrás acabou-se o limbo, né? Um decreto, que a gente não sabe esses espíritos para onde foram. Porque se eles achavam que estavam no limbo, eles agora estão perdidos, categoricamente, né? Bom, Ptolomeu já dizia que havia 11 céus. Dante, na Divina Comédia, já falava de 9 céus e 9 infernos. E assim, afunilando, né? 9 céus e também 9 infernos para baixo. Beatriz ia até o terceiro céu, a grande amada dele, né? São Bernardo ia até o sexto céu. Dante visualizou em êxtase o nono, onde não havia sombra, só luz de Deus. Então Dante ainda visualizou o nono céu. Então esses relatos poéticos, literários, filosóficos, já se falava dessa relatividade. Mas com a doutrina é que a gente vai dar conta disso. E com a ciência, automaticamente. Paulo subiu ao terceiro céu, diz as cartas, né? No Novo Testamento. Bom, outra coisa surpreendente que fala da relatividade, eu não sei se está dando para vocês verem aí atrás. Isso aqui é a primeira página do Livro dos Espíritos original. Tradução de Canuto de Abreu.
Antigamente, na primeira edição e na segunda edição no Brasil, você tinha essa diagramação de página. Diferente da nossa atual. Como é que é a nossa atual? A nossa atual, você tem a primeira pergunta, aí você tem a resposta, embaixo tem letrinha diferente, o comentário de Kardec, não é assim? Aqui não. Essa está em francês. A primeira pergunta, que é Deus ali? Embaixo está escrito assim, definição ao lado. Ao lado era o comentário de Kardec. Tá claro? Então, como é que era a formatação? Kardec fazia o comentário no lado direito da folha. A primeira pergunta, a segunda pergunta tem a resposta, a terceira tem a resposta, a quarta tem a resposta. Inclusive está aqui pela metade, que você tem que virar o livro para continuar do outro lado, no lado esquerdo da página. Desse lado daqui é o comentário de Kardec. Então repare que coisa interessante. Na primeira edição do Livro dos Espíritos em francês, que Canuto de Abreu também vai registrar na primeira edição em português, se encontra na Federação Espírita Brasileira, nós temos em casa esse primeiro Livro dos Espíritos, que tem essa coisa interessante, e não podia ser diferente. Nós estamos falando de relatividade, que os conceitos são diferentes. A nossa percepção é diferenciada. Se eu pedir para vocês descreverem um objeto vendo da cadeira onde estão, cada um vai descrever de um ponto de vista e ninguém vai conseguir descrever da mesma forma. Daí a genialidade da vida, nós somos indivíduos. Cada um de nós um potencial, Deus em processo de evolução, mas cada um com a sua individualidade e particularidade. Mesmo que se eu sentar no colo de alguém para ver da mesma, eu não vou ver da mesma forma. Porque eu estou numa alturinha diferente. Por isso, é tudo relativo, não é padronizado. Nós, com o nosso limite de pensamento, de conceitos, é que limitamos, classificamos, igual a criança, né? Quando ela começa a se relacionar com o mundo, ela classifica, uma forma dela entender o mundo. E nós também fizemos isso. Primeiro tínhamos vários deuses, cada um classificado de acordo com os nossos vícios e virtudes. Porque a gente sabia que tinha vício e virtude, então a gente deu um Deus para tudo isso. A ideia de um único Deus tinha que ser um Deus tão forte ou mais forte do que eu. Porque senão eu não ia acreditar naquele Deus, o Deus de Moisés, de acordo com aquela mentalidade. Era um homem de guerra, era um homem de poder, era um homem de força. Como é que eu vou apresentar um Deus Pai, misericordioso, que não dá fardo pesado além das vossas forças, para um homem daquele nível? Há relatividade, porque a lei, ela respeita a nossa individualidade, o nosso processo de maturação. Ela não age de forma violenta. Tem que ser assim porque tem que ser. Nós não nos transformamos assim. Então, a primeira pergunta, é que é Deus? Genialidade de Kardec já pergunta que é Deus ao invés de quem é Deus. Mas, quem poderia responder essa pergunta? Vocês sabiam dessa particularidade? É interessantíssimo. Porque se alguém responde, está limitando, concorda comigo? Quem vai responder? João Batista, que foi o precursor, tinha capacidade sim, mas ele foi o precursor na Terra. Para definir Deus no planeta Terra, não vai estar limitando Deus? Quem é Deus para quem? Para Jesus, ele conseguiu definir. Deus é amor, Deus é luz, Deus é Pai. Pai prove, né? Pai é provedor, Pai é amigo, Pai, mas ele também disse que ele é luz e que ele é amor no Evangelho de João. Também situações difíceis de serem definidas. O que é luz, o que é amor? Né? Quem definiria Deus? O Espírito de verdade também estaria limitando. Melquisedeque, porque Jesus passou a ser da ordem de Melquisedeque, depois da sua glória e paixão, Jesus passou a ser sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nem adianta a gente falar sobre isso, porque foge a nossa visão, né? Foge a nossa compreensão. Se a gente já não consegue entender o Cristo, apesar de já amá-lo, né? Não consegue prosseguir
no seu exemplo, imagina Melquisedeque se ele passou a ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, quem definiria Deus? Quem? Não houve resposta. E ali está escrito, definição a côté, né? Definição ao lado. A definição está ao lado, e quem fez a definição? Foi Kardec. Sabe o que ele pegou? Ele pegou os dois pilares da filosofia ocidental, Aristóteles e Platão. Ele pegou causa primeira de todas as coisas, que também diz mais ou menos, a gente fala causa primeira, a gente vai quebrando, me lembro que o professor falava, né? De química, vai até chegar no... Agora não sei onde é que chega, porque já mudou tanto, né? Agora tem a antimatéria, né? Porque você visualizando causa primeira, você vai indo, né? Então, às vezes ele falava, vê a causa disso, vai a causa da água, é o tronco, a causa... vai indo. Agora tem a antimatéria, quer dizer. Então, e suprema inteligência de Platão, que também é difícil de definir. O que é supremo? O que é inteligência? Não importa. Pela lógica da relatividade, tinha que ser assim, dessa forma. A primeira pergunta não poderia ser respondida por nenhum espírito. Primeiro que os próprios nossos espíritos conhecidos através dos tipos, muitas vezes eles dizem o quê? Não temos palavras, nós vamos usar essas palavras, que é difícil a gente descrever, não é isso que a gente lê muitas vezes na literatura espírita? É difícil, porque existe a formatação do vocabulário. Nós estamos formatados, gente, pela nossa rotina, pela nossa biologia, pela nossa cultura, pelas nossas tradições, pelo que nos ensinaram, pelo que está antes disso tudo, que é o nosso histórico também, de meio ambiente familiar, de transpessoal, quer dizer, também na barriga da mãe, sensações, emoções. Tudo isso formou o que é hoje a nossa personalidade. Nós não conseguimos nos distanciar muito disso. E temos as nossas ideias, temos os nossos conceitos contaminados disso. Tanto que eu não consigo sair muito disso. O reino de Deus está lá na minha costa. Por que eu não manifesto isso ainda? Não me rasgo toda, não me saio. Por quê? Ainda está longe essa minha transformação. É um exercício diário, dentro dos meus limites, porque o corpo não aguenta. O próprio Francisco de Assis passou 40 dias no Monte Aurélio, desceu de lá completamente transfigurado, né, cheio de marcas, porque o seu encontro místico com Cristo foi tamanho que o corpo não aguentou, o corpo material não aguentou, ele saiu inchado, não porque ele queria ser igual ao Cristo, que igual para um santo não é ser fisicamente igual. Igual para um santo é ser espiritualmente igual. Mas a descarga vibratória foi tamanha que o corpo não aguentou. A gente tem alguns flashes quando escuta uma boa música, né? Quando faz uma meditação, quando faz uma prece, quando está num momento particular de muita dor, de desconfiança. A gente tem alguns rasgos. Aí assim são milímetros de segundo. Porque se você vai muito profundo, nós não estamos engateando ainda nessa trajetória. Então é interessante dizer, eu tenho a minha liberdade. Não tem essa liberdade total. Nós estamos muito contaminados por tudo isso aqui que nos envolve. Tanto assim que quando a gente vai viajar, vai para uma outra cultura, tem aqueles mais ranzinhos, né? Eu não como nada disso, não quero nem experimentar. Não vejo a hora de chegar logo na minha casa, meu cantinho. Ali respeito a esse cantinho, vocês vão ver isso nos relatos que a gente vai trazer aqui da relatividade do céu, do plano espiritual. Porque ela não age com violência. Ela vai conquistando, apresentando, de acordo com a capacidade da criatura. Aquele que recebeu um talento só podia receber um talento. É muito injusto, deu 5 para um e não deu 5 para o outro. Esse Deus que eu conheço tinha que dar 5 para os 3. Não, ela sabe qual a capacidade. Por isso diz a paz, rendamos graças ao que temos, ao que vivemos, aonde estamos, com quem estamos. Não existe um acaso na nossa trajetória. O aprendizado é único e particular.
na hora certa, com as pessoas corretas, no momento exato. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos nossos destinos que nos fazem renascer. O que é igual para todos nós, no nosso livro, é que da luz do céu viemos, mas pela mesma caminho voltaremos a essa luz. Porque o ser de perfeitos é a trajetória nossa sine qua non. Voltarmos à casa paterna e sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Mas cada um no seu nível, cada um no seu tempo. Uma leitura como essa faz com que a gente aprenda e procure nos exercitar em nós esse desligamento das nossas coisinhas, das nossas rotinas, do que a gente acredita que é nosso. Porque de uma hora para outra vamos ser surpreendidos. E se somos ranzinzas aqui, seremos ranzinzas lá. Não vai mudar. A morte, a desencarnação não muda ninguém. Nós somos tal qual somos aqui e agora. Então nós temos que estar conhecendo isso para saber da nossa relatividade e enfrentar as situações diferentes que a vida nos proporciona para chacoalhar. Né? O Newton Boechat dizia que a dor é uma pororoca. O oceano está tranquilo, o rio também. De repente eles se encontram, é um alvoroço. Assim é a dor na alma. E se não fosse ela, nós não mexeríamos. Nós estaríamos estacionados, né? Com, sabe, aquela lesma que não sai do lugar, muito pouquinho do lugar. Então tem que ter uma alavanca dessa, um alavanche, né? Um alavanche desse, para chacoalhar e a gente ver de outra forma. Então a dor nos aproxima, é a irmã dor, como falou Francisco, nos aproxima de Deus, porque nessa hora a gente sai do status quo e vê a relatividade da vida. A gente achava que tem um controle, a gente fica acostumado na nossa rotina, a gente faz o nosso planejamento. Não que a gente não tenha que planejar, mas a gente tem que estar preparado para as intercorrências, abrindo o nosso peito como verdadeiros cristãos, sabendo que a vida é relativa e que a gente tem que render graças. E se a gente está vendo aquilo naquele momento como uma coisa ruim, se a gente for ver de uma outra forma, num outro lado, com mais maturidade, a gente vai ver como uma coisa positiva. Jesus, no alto da cruz, viu os seus algozes numa visão absoluta. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Para o homem do mundo, para Pedro, antes de Jesus chegar à cruz, que cortou a orelha de Malco, ele queria defender o mestre. Ele estava ali na superfície, ele queria, de qualquer forma, pela força, defender o seu mestre, o seu grande amigo. Usou da sua espada e cortou a orelha de Malco. Jesus disse, pela espada fere, pela espada será ferido. Colocou a orelha no lugar e para os algozes, para Pilatos, faz o que tens que fazer. E Pilatos falou assim, olha, eu tenho poder. Pilatos falou para Jesus, eu tenho poder de mudar isso aí, porque a esposa tinha sonhado, né, que Jesus era um homem justo, e a esposa falou para ele, Cláudia falou para ele, olha, não se mete nisso não, que esse homem é justo. Ele então, a mulher tinha a mesma idade, tinha contato com isso, ele então chega para Jesus no julgamento e disse, olha, eu tenho o poder de, você não pode falar nada para te defender, eu tenho o poder de tirar você dessa situação. E o que o Cristo disse para Pilatos? Faz o que tem que fazer, porque o poder que te foi dado foi meu Pai que te deu. Então quem tem a visão de cima, sabe da relatividade do mundo, da relatividade das pessoas, de que tudo é cíclico, tudo se transforma, tudo é dinâmico, inclusive os nossos conceitos. Ninguém poderia ali naquele momento definir Deus. Nós estaríamos aqui limitando, de acordo com aquele grau, podia ser o mais adiantado. Mas em que proporção do planeta Terra,
planeta, do sistema de capela, em que proporção? Vide resposta ao lado. Causa suprema inteligência e causa primária de todas as coisas. Por quê? Porque o conceito é relativo. O conceito é relativo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Jesus, João 14, 1, 2. Diferentes moradas, Evangelho segundo o Espiritismo, oferecem aos espíritos que neles encarnam. Moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Variarão ao infinito, então são N possibilidades na criação. Variarão ao infinito o meio em que eles se encontrem, o aspecto das coisas, as sensações que experimentem, as percepções que tenham. Então, aqui nós temos o conceito dessas diferentes moradas na visão do Evangelho segundo o Espiritismo. Com a mediunidade de Chico, nós vamos ver isso particularmente nos livros que nos chegaram às mãos. Vamos ver isso aqui. André Luiz trouxe um texto do livro Nosso Lar, primeiro da série. Médico, renomado, pesquisador, viajou à Europa, ganhou prêmios. Olha como tudo é relativo. Chegou no plano espiritual, não tinha noção do que era. Sofreu 8 anos, perdido, num grau que era a própria vida dele, desconectado de tudo, do outro, do próximo, enfim. Perambulando pela vida, com a mãe próxima, a gente sabe pela leitura do livro, pelo filme também, mas não podia chegar até ele. Olha a relatividade. Não consegue ver a mãe do seu próprio lado. Nesse encontro ele já está com a mãe, num dos capítulos do Nosso Lar, e ele diz assim: ó, minha mãe, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação, porque a mãe já não morava no Nosso Lar, né? A mãe foi visitá-lo no capítulo, se eu não me engano, é capítulo 16 e 36. No 16, ela passa pelo Ministério da Comunicação e se materializa para ele. E no capítulo 36, ele se desdobra e vai até a colônia dela. Então ela mora em outra colônia, numa dimensão vibratória menos densa como o Nosso Lar. E ele então diz: deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Olha o homem atrasado como faz. Claro, aqui quem sou eu para dizer que André Luiz é mais assim? Diante da mãe ele fala: deve ser, poxa, eu quero ir para esse lugar, né? Que sublimes contemplações espirituais, que ventura. Então ele está imaginando aquele céu da mãe, ele não conhece. Ela esboça um sorriso e diz assim: a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Não há tristeza nessa revelação. É responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Quanto mais a gente vai tomando consciência, mais a gente se adere à lei. A gente se adere. Então, quando Jesus fala para o servo que de 5 fez 10, venha, porque você já entendeu o que é o meu reino. Você já entendeu o que é o meu reino. Para você eu posso dar mais. Tanto é que ele deu o do 1, o que não lucrou, ele pegou, está no texto, e deu para aquele que tinha 10. Para você eu posso dar mais. Por isso que a gente não tem sossego. O santo não tem sossego. A gente vai estudar a história dos santos, né? Eles vão evoluindo, mais tarefa é dada. Repara no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Estácio de Sá vem como Oswaldo Cruz. Numa outra dimensão, ele está cuidando da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, o cara não tem sossego. A gente pensa, puxa, né? Foi morto pelos índios, né? Foi fechado, né? E agora está lá cuidando numa boa. Não, já pediu para voltar porque ele queria ajudar. Quanto mais a gente adere à lei, mais serviço
benefício automaticamente. Então vai ficar vendo anjinho numa boa. E André Luiz, com essa ideia na cabeça, falou para ela: puxa, deve ser muito bom morar lá nessa colônia, vamos poder ter contemplações sublimes. Ela diz: que contemplação o quê? Meu trabalho é árduo, porque eu quero fazer a renovação da minha família. Isso também é uma coisa interessante. A reencarnação não desfaz os laços de família. Muito pelo contrário, nós somos o mesmo núcleo que se estende, né? São as noras que chegam, são as sogras das noras, ou as sogras dos filhos, e a gente vai, né? Acrescenta-se aqui e lá. Às vezes, diz uma mensagem de um menino desencarnado para sua mãe, às vezes a ampulheta da família está mais vazia aqui e cheia lá. Depois troca. Vem todos para cá e fica pequeno lá. Mas não importa, porque o nosso objetivo é essa evolução em conjunto. E cada família nossa, cada uma de nós aqui, nossas famílias, nós temos um ou outro, ou vários espíritos que protegem essa família. Um tio, um avô, um exemplo, que está ali trabalhando em benefício desse grupo familiar, rogando serviços, vindo, né? Reparem que no próprio livro Nosso Lar, a dona Laura renasce com o mesmo marido para receber depois os filhos que viriam, né? Normalmente depois. Então, é trabalho constante. Desde minha vida, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Então, olha, nós temos aí o céu da mãe de André Luiz, que é um céu de trabalho, né? Bom, aqui nós temos uma mensagem interessante que eu vou mostrar para vocês, que é desse espírito Vera Cruz. Esse livro é Irmã Vera Cruz, é um livro. O Chico tem uma série de livros na década de 70, né? E recebia moderada pelas famílias sequiosas de mensagens dos seus familiares. E nós temos assim uns 114, 150 livros de diversos espíritos. Esse é um dos livros, Irmã Vera Cruz, da IDE, né? Essa editora em Araras, São Paulo. Bom, ela nasceu em 26 e desencarnou em 75, sem esperar essa desencarnação, que foi uma operação de catarata. O coração não resistiu à anestesia. Só que muito católica e ligada a Francisco de Assis. Ela frequentava, solteira, ela frequentava uma instituição franciscana, um lar franciscano de caridade. Então a mentalidade dela era toda voltada para esse trabalho. Aí a gente fala assim: desencarna, ela vai saber que o espiritismo está certo quando ela chegar lá no plano. Não, alto lá. Ela desencarna, sabe da imortalidade, mas olha onde ela é recebida. Isso aí é a irmã, a Nilza é a irmã dela. Essa mensagem é de 5 de setembro de 75. Querida Nilza, que Deus abençoe a você. Estou em novo lar, no lar das bênçãos do inesquecível São Francisco. Então lá também tem um lar de São Francisco. Como que ia mudar toda a visão dela, o colorido dela, a crença dela, a vida dela, a rotina dela? A lei não age por violência, ela age por amor. Se a forma como ela tem de entender a vida é naquele colorido que não vai ser recebido. Então ela foi recebida nesse lar das bênçãos, que não mereço, mas das quais preciso, a fim de me refazer, embora me tornar mais devedora de Jesus e de seus mensageiros. Quando nós tivemos no ano passado aquela série de reportagens sobre o Chico Xavier, nós vimos uma família de judeus. Vocês se lembram? Continuaram judeus. Nós taxamos que a nossa religião não, ela é clara, ela é precisa, ela é lógica, nos abre o horizonte, mas alto lá, o mais importante é o amor e a nossa transformação. Não tem nenhuma religião mais importante do que a outra. O objetivo de uma religião é a nossa transformação interior, é nos religarmos com Deus, é voltar a ter essa ligação. Esse é o objetivo da religião. E a vida age assim conosco. E às vezes a gente é tão autoritário, é tão assim, proselitista, né? Você vai ver que quando chegar lá, você vai ver que eu estou certo.
muito errado, né? Então, repare, sabia da imortalidade, mas foi acolhida lá e estava trabalhando lá. Se utilizou do médium para dar por comunicação para sua irmã. O céu dela era o céu relativo dela. O céu de Francisco de Assis, nós encontramos isso no relato do seu discípulo Celano. É um livro grosso, com aquela página deliciosa, sabe aquela página manteiguinha, de papel monteiro? A letrinha pequena, mas ele ali nós temos toda a história de Francisco, maravilhosa, escrita por seu discípulo Celano. E ele fala então da desencarnação de São Francisco. Repara, vocês vão ler aqui comigo, vocês vão ver que tem a ver com a idade daquela época, a idade média. Francisco apareceu a um irmão vestido com uma dalmática de cor púrpura, acompanhado por uma incontável multidão de homens. O bem-aventurado Francisco chegou com aquela admirável multidão de homens a lugares muito amenos. Esses, irrigados por águas extremamente límpidas, vicejavam com a beleza de todas as relvas e, brotando no ornamento das flores na primavera, se enchiam de todas as espécies de deliciosas árvores. Havia ali um palácio de admirável grandeza e de rara beleza. Entrando nele, o novo habitante do céu, depois de ter encontrado muitos irmãos, começou a banquetear-se. Tem a ver com aquela época, o manto, a cor do manto, o banquete, a água, a relva. Ele descreve o céu relativo. Como é que ele podia expressar o que ele estava vendo em Francisco aparecendo? De acordo com a sua formatação, seu vocabulário, sua ideia de perfeição, sua ideia de beleza. Caramba, para a Itália, para a Europa, né? Primavera é tudo de bom. Então ele fala da primavera, ele fala das flores, ele fala do banquete. Vamos ver agora o céu para Dr. Bezerra de Menezes. No grupo Ismael, nós temos a comunicação dada a Frederico Pereira da Silva Júnior, médium da Casa Ismael, no dia 12 de abril de 1900. Repare que o Dr. Bezerra desencarna no dia 11 de abril. Ficou 4 meses de cama, porque teve um derrame, né? Ficou 4 meses debilitado, mas ciente e recebendo seus amigos. Desencarna no dia 11 e o seu corpo vai ser enterrado no dia 12 de abril. Se vocês forem na Biblioteca Nacional e pesquisarem nos jornais da época, ele era um homem muito famoso, um político renomado, um empresário, né? Ele tinha riquezas, foi perdendo tudo porque ele se envolvia nas construções de um novo Rio de Janeiro e os partidos, às vezes, os políticos não concordavam, ele dava dinheiro dele para isso. Vila Isabel, Praça Barão de Drummond, isso vocês vão ver em detalhes, porque vai ser lançado agora um livro, não estou querendo fazer propaganda de marido não, mas agora vai ser lançado um livro dos Bezerra de Menezes e o Espiritismo. Muita pesquisa que o Jorge fez e nós encontramos, assim, muito material que o movimento desconhece sobre o Dr. Bezerra. Inclusive, eu sempre cresci achando que a família não era espírita, não ligava, não estava nem aí, até por conta do que Bezerra fala nessa mensagem, né? Para a família não se preocupar, que deixa de herança o Evangelho. Ou seja, mas não, a esposa desencarnou, só falava Jesus e Bezerra. Os filhos, o sobrinho era o J. Maia, que é o Maia Lacerda, daquela rua, ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira, era sobrinho do Dr. Bezerra de Menezes. Os filhos, enfim, muita coisa interessante aí que está sendo descoberta agora na nossa doutrina. No grupo Ismael, então, o corpo vai ser enterrado no dia 12 de abril, numa quinta-feira santa. No dia 12 de abril, às 7 horas da noite, acontece toda quinta-feira até hoje a reunião do grupo Ismael. Então, no mesmo dia que o corpo foi levado à sepultura,
os amigos do Dr. Bezerra, os grandes amigos do Grupo Ismael, se reuniram às 7 horas da noite. E lá, depois de feitas as preces e recebidas as comunicações dos guias e protetores, o companheiro Frederico Pereira da Silva Júnior, ele era médium sonambúlico, recebe: ajudem-me, não há tristezas, tudo quanto vejo revela alto júbilo, quadro soberbo, que deslumbrante. Então ele vai descrever o céu de Bezerra de Menezes, como ele foi recebido, aonde ele está, é a descrição desse médium. Sobre uma espécie de dossel cercado dos mais eminentes espíritos, presidindo ao nosso trabalho, está Santo Agostinho, mentor e guia de Bezerra. Como se diz na Terra, a elite celestial aqui se acha representada. Os apóstolos, a Madalena, todos os nossos guias e protetores. Imaginem, é a comparação de que me posso servir, uma avenida de luz, onde se enfileiram de ambos os lados anjos formosíssimos. Julgam-na flores que não existem na terra, flores de luz, trazendo todas as crianças azafates cheios delas e pendentes dos pescocinhos à cruz. É a nossa estrela, com o sol radioso, ela espalha raios sobre todo esse quadro. Eu sabia, Celina é mensageira da vida e Bezerra. Eila que o traz pela mão em triunfo. Parece que a corte celeste o acompanha, tal a multidão que segue a enviada de nossa Mãe Santíssima. Ó feliz Espírito, vamos, desce, vem ter com os teus saudosos amigos e ainda uma vez alentar-nos com a tua palavra. Aí acontece o seguinte: eu continuei uma mensagem belíssima, está no livro de Citações Evangélicas, é um encarte que saiu nas primeiras edições. Ele então diz para o seu grupo: agora eu não vou falar. Qual é a disciplina do grupo? Não é primeiro o estudo do Evangelho? Primeiro vamos fazer o estudo, depois eu dou a comunicação. Qual será o nosso céu? O que esperamos encontrar? Nada milagroso, depende de como vivemos a nossa vida. Aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Aonde está a nossa preocupação, estará a nossa preocupação também do outro lado. Como nos depararemos? Que tipo de hábito temos? E gostamos, e nos ligamos, e fazemos, e nos emolamos, e nos envolvemos? No dia da nossa libertação do corpo. Porque nós sabemos pela doutrina que é uma liberdade. Mas vemos assim desse jeito? Sentimos assim desse jeito? Diz Bezerra para Frederico, como um bom médium, um médium potentíssimo, tinha seus conflitos e dificuldades. Muitas vezes era resgatado no alto de uma igreja, lá no cima, desesperado, muito influenciado. E Bezerra diz para Frederico: Frederico, se concentre no seu trabalho. De uma hora para outra, tu pode vir para cá. Você não sabe essa hora. Eu estava aí até há pouco tempo, não estou desse lado agora. A vida é relativa. Cabe a nós trabalharmos e administrarmos os nossos talentos da melhor forma possível, porque administrando os nossos talentos, nós vamos estar criando possibilidades para o nosso espírito. Agora não nos limitamos. Se conseguirmos administrar bem os nossos talentos, outros maiores serão nos dados, porque essa é a lei. Nós estamos inseridos na lei do amor, porque viemos do amor. Deus é a causa primeira de todas as coisas. E diz o Evangelho: depois que fizeres tudo o que deveis fazer, deveis dizer depois: não fizemos mais a nossa obrigação. Então, nenhum tipo de orgulho a gente tem que ter. Nós temos diversos talentos. Precisamos administrar sem nos ligar a eles, despertos, despojados, libertos dos frutos e dos produtos desse talento. Fazendo a nossa parte é devolver o melhor. Esse é o objetivo da vida.
Desejo a vocês a paz de Jesus, as boas vibrações dos nossos amigos espirituais, que possamos estar cada vez mais conscientes dessas verdades que a doutrina nos traz de forma bem clara e precisa, para que elas ajudem a nossa libertação. Libertação das nossas manias. E quanto mais tempo a gente passa encarnado, mais mania a gente cria, né? Mais empecilho para nos libertarmos mesmo. Às vezes a casa nos chama para fazer uma tarefa, não está no meu dia, esse dia já é programado para eu fazer a minha faxina. Não que a gente tenha que deixar a casa suja, mas repara, entre Marta e Maria escolheu a melhor parte. Que saibamos administrar esses dois lados da vida, o lado material e o lado espiritual, sabedores de que o que fizermos no lado espiritual, em prol da nossa construção, do nosso desenvolvimento, vai fazer uma diferença enorme no nosso despertar no plano espiritual. Que Jesus nos ampare.